23 anos que o primeiro jogo do Sonic foi lançado. E nesse vídeo vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o ouriço mais conhecido do mundo. Em 1980, a Sega queria entrar no mercado com o seu novo videogame, que tinha sido recém-lançado, o Mega Drive. Porém, na época, a Nintendo dominava o setor de games, com jogos como o Super Mario. Então a Sega decidiu que precisava de um mascote novo que substituiria Alex Kidd, que ocupava esse lugar na época. E este personagem deveria ter carisma suficiente para competir com o Mario. A Sega então pediu para os funcionários darem ideias de um personagem novo, e foram feitas mais de 200 sugestões. Mas foi Naoto Oshima, junto com Yuji Naka, que criaram o personagem que seria o escolhido. E inicialmente, o Sonic se chamava Mr. Needle Mouse. Yuki Naka, para diferenciar bastante o personagem novo do Mario, resolveu que ele deveria ser rápido, já que os jogos de plataforma da época eram extensos e você demorava para percorrê-los. A partir disso, criaram a jogabilidade rápida do jogo. E para a época era incrível, porque nunca tinham visto algum personagem que corresse tão rápido quanto o Sonic. Eles chegaram a acelerar tanto a velocidade que às vezes dava enjoo jogar as fases. Os cenários também foram repensados para serem diferentes de como era feito. Os níveis, normalmente, eram construídos usando estruturas de blocos, e eles queriam fazer algo mais suave. E ao longo que foram conseguindo criar superfícies mais orgânicas, eles pensaram em criar os famosos loops para o Sonic passar. E tiveram alguns problemas com eles, porque foi difícil fazer um sistema onde o Sonic não acabasse saindo da volta. Muita coisa mudou durante o desenvolvimento, e várias características do personagem foram modificadas. Por exemplo, era para o Sonic ter presas. Também existem sprites não utilizados que estão dentro do jogo, que mostram óculos que provavelmente seriam usados pelo personagem. Parecem com óculos de mergulho, então provavelmente eles seriam usados nas fases aquáticas. E era para ele ter uma namorada humana chamada Madonna. Isso mesmo, é baseada na cantora. E também tinha a ideia de que no jogo teria um teste de som onde Sonic iria estar em uma banda. Porém, por causa do tempo, eles tiveram que tirar essa parte. Então, Yuji Naka resolveu preencher o espaço vazio com o famoso som Sega ocupa 1/8 do espaço do cartucho de 4 megabits, sendo que é maior que algumas fases. E um dos membros dessa banda seria Vector the Crocodile, um personagem que apareceu posteriormente em outros jogos da franquia. E os outros integrantes chegaram a aparecer numa edição da revista em quadrinhos Sonic the Hedgehog, de número 201. E por incrível que pareça, a primeira vez que Sonic apareceu nos games não foi no seu jogo, e sim no jogo de corrida chamado Red Mobile, feito para os arcades. Tente encontrar onde ele está. Mesmo sendo uma versão inicial do personagem, já percebemos que ele tem todas as características físicas do Sonic que conhecemos. E a cor do Sonic é azul porque é a mesma cor do logo da Sega. Dr. Ivo Robotnik, ou Dr. Eggman, era inicialmente para ser o mocinho. Um dos conceitos de mascote a ser escolhido era dele, e mesmo depois de ter sido rejeitado, a equipe que foi fazer o Sonic resolveu reaproveitá-lo como vilão. O personagem foi baseado visualmente no presidente americano Theodore Roosevelt, mais o formato de um ovo. E seu bigode é falso. No Sonic Adventure 2, existe um personagem que fala com você chamado Omoshou. E existem trechos de áudio de fala dele que não foram usados. E em um deles, ele diz o seguinte: Did you know the doctor's mustache is fake? Já o personagem Miles Tails Per Hour tem uma brincadeira com o nome, porque tirando o Tails, seu nome soa em inglês com milhas por hora. E, inicialmente, ele seria um esquilo, mas pensaram que ele iria ficar muito parecido com o Mario quando usa aquela roupa de Tanuki. Então mudaram para uma raposa. A propósito, Tails é baseado numa lenda japonesa de uma criatura mística chamada Kitsune, que possui a forma de uma raposa, apesar de poder assumir outras formas, sendo que sua característica mais marcante é que ao longo do tempo ela vai adquirindo várias caudas e a partir delas
é possível ver quanto poderosa e sábia uma Kitsune é. Já a Amy Rose, que é a namorada do Sonic, teve sua primeira aparição em um mangá do Sonic lançado em abril de 1992, sendo que ela ganhou seu visual definitivo em 1993 na adaptação para o jogo Sonic CD, que foi o primeiro game em que ela apareceu, mas sem o martelo, que só viria a aparecer no game Sonic Fighters. Já o personagem Knuckles, que significa em inglês juntas, teria o símbolo da Nike no peito, mas por questões de contrato ficou aquela curva oval. E o interessante é que ele é uma equidna, que são animais cobertos de espinho e que são um dos poucos mamíferos no mundo que botam ovos. Mas ele não é o único personagem que é um animal que existe. Sonic é um ouriço e na vida real eles chegam a 25 km por hora. E a propósito, nas fases do jogo, o Sonic sempre afundava com uma pedra, porque os desenvolvedores achavam que os ouriços não sabiam nadar, mas na verdade eles nadam e boiam muito bem, o que não acontecia no jogo Mario e Sonic at the Olympic Games, em que o personagem faz provas de natação usando equipamentos salva-vidas. Yuji Naka era um grande fã de Dragon Ball Z, e por isso ele criou o Super Sonic, que parece muito com o Super Saiyajin, sendo uma forma bem poderosa que Sonic ganha depois de adquirir as 7 esmeraldas do caos. Daí ele fica mais forte e rápido, mas precisa pegar anéis continuamente para manter esse estado. Mas essa não é a única transformação que Sonic possui na franquia. Em Sonic the Hedgehog 3 e Knuckles, Sonic fica mais poderoso virando Hyper Sonic. Em Sonic and the Sacred Rings, ele vira o Dark Spine Sonic, onde ele fica mais forte, ganha poderes e fica bem bravinho. Em Sonic and the Black King, que tem um enredo medieval, Sonic vira Excalibur Sonic, em que ele usa a espada Excalibur. E há a forma Sonic the Werewolf, que ele adquire em Sonic Unleashed, onde ele literalmente vira um lobisomem. Nessa forma, ele perde a velocidade, mas fica muito mais forte. O interessante é que quando foram fazer esse jogo, também levaram em consideração uma outra forma, que chamaria-se Sonic the Witch, em que ele viraria um pé grande. Mas no fim, foi descartada, e eles resolveram que Sonic viraria um lobisomem mesmo. Ayrton Senna já ganhou um troféu em formato de Sonic em 1993, depois de uma vitória incrível contra Alan Prost. E na época, a SEGA estava patrocinando a corrida e tinha o direito de colocar sua marca no pódio. E até na ciência tem uma referência do Sonic. Existe uma proteína chamada Sonic Hedgehog que desempenha um papel muito importante no desenvolvimento dos embriões em invertebrados e pode ser inibida por uma macromolécula chamada Robotnikinin, uma referência a Robotnik. No jogo Sonic CD, se você deixar o Sonic muito tempo parado no nível, ele vai se cansar e vai se jogar dali. Sonic teve várias edições de histórias em quadrinhos, mas a editada pela Art Comics, Sonic the Hedgehog, é a mais longa baseada em um personagem de videogame. Foi também nos quadrinhos que veio uma explicação na história para o Sonic ser azul. Nos quadrinhos Sonic the Comic, é mostrado que inicialmente Sonic era um ouriço marrom, mas em uma experiência, ele teve que correr o mais rápido que podia em uma roda de hamster, e acabou ultrapassando a velocidade da luz, o que fez com que ficasse do jeito que é hoje. E além dos quadrinhos, foram feitos desenhos animados e filmes do Sonic. É a fortaleza do Robotnik. Se um cara está preso há 30 anos, ele tem que ser libertado. Ai! E caso você queira saber mais sobre Sonic, em 2001 foi lançado um documentário que conta toda a história do Sonic, que veio junto com o jogo Sonic Generations. É bem legal para quem é fã e o link para o vídeo legendado em português está na descrição. Estamos recebendo várias sugestões de jogos para os temas dos vídeos e não se preocupem porque estamos anotando e vamos fazer outros vídeos de curiosidades sobre os jogos que vocês indicaram. Meu nome é Sá e
gostaria de dizer aí a todos que estão vendo esse vídeo. Abraço! Ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta a Senna. Vem pra reta.